dar início ao nosso segundo encontro dos casais, estudo para casais. Veja que a nossa proposta esse ano foi diferente do que aconteceu até o ano passado, que os irmãos preparavam um jantar bem especial, muito elegante, e esse ano a gente propôs uma coisa um pouco mais simples. A gente vai comer pizza. Mas a proposta é que nós pudéssemos voltar os olhos para a palavra e gastar mais tempo realmente aprendendo da palavra, assuntos que eu creio que são muito importantes para nós como casais, tá? Então quero inicialmente orar, pedindo a Deus que nos abençoe, que seja um tempo bem gostoso, bem descontraído. Eu não sou especialista em casais, não tenho essa pretensão de ser, embora poderia, né? Mas o meu desejo é compartilhar com vocês aquilo que de fato Deus tem falado ao meu coração, aquilo que eu tenho aprendido. E não estou aqui no patamar de um professor ensinando para alunos, mas como irmão que quer compartilhar com vocês. Por isso, eu preciso também de feedback. Vocês não podem ficar caladinhos, não. Tem gente aqui que é muito mais experiente do que eu no casamento. Então nós podemos trocar, sim, essas ideias focadas aqui na palavra de Deus. Tá bom? Então vamos fazer um Papai do Céu? Nosso bondoso Deus, somos gratos, imensamente gratos, porque estamos reunidos aqui como filhos do Senhor, como casais, querendo ouvir da Tua palavra. Há tantos pensamentos, tantas ideias erradas, e o que nós pedimos é que o Seu Espírito Santo possa nos ajudar a corrigir aquilo que nós precisamos aprender do Senhor. Fica conosco, aqueles que estão vindo ainda a caminho, que o Senhor possa trazê-los em segurança, que assim nós possamos ter um tempo bem gostoso hoje nesse segundo encontro. Nós te adoramos e te louvamos pela vida de cada amado que está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, tem alguns que estão para chegar, mas vamos começar aqui. Eu ousei colocar aqui uma figura, perguntei para Samuel, eu vou machucar, vou escandalizar os meus irmãos? Ele falou, não pai, eu acho que casal o propósito vale a pena. Então eu preciso que você me ajude, como detetive. O que está acontecendo aí? Você precisa falar. Um adultério? O jatobá acha que é um adultério. Por que o jatobá acha que é um adultério? Tá, olha, detetive, ele precisa pegar bem as particularidades para ele formar uma opinião completa. Vamos lá, o que está acontecendo aí? Um canguru pegando a porca, de acordo com o Shurek aqui. Tem espectador? Quem que está lá? Um patinho aqui, ó, tá olhando. Tá? Lá em cima é uma estátua, né? Olhando para essa foto, está muito claro, né? Mas dá para você ver que parece que eles não estão no habitat natural deles, não é verdade? O que está acontecendo com eles aqui? Eu acho que eles estão presos, não é? O que mais que você pode observar aí? Um canguino, né? Um canguru misturado com... Por que você acha que é anormal, Ademar, essa figura? Primeiro que é um casal que não é compatível com o outro. São dois seres diferentes, são dois bichos diferentes. Então, num linguajar normal, nós poderíamos dizer que o que nós estamos vendo aqui é uma perversão. Quando eu recebo isso aqui, geralmente o pessoal quer fundamentar a ideia de que homossexualismo é tão verdadeiro que até no reino animal acontece isso. Eu digo, não, o que está acontecendo aqui é uma perversão. Não tem nada de homossexualismo aqui, tá? Embora seja um porco masculino, né, com um canguru, mas o que está acontecendo aqui é perversão. Então, olha, o que eu quero chamar a sua atenção inicialmente é o seguinte: quando você faz uma repressão na sexualidade ou no sexo, o que você vai produzir é perversão. Prenda padres que não podem ter relação sexual. O que acontece? Pedofilia. Porque você está tentando reprimir algo que é natural. O que está acontecendo aqui é que alguém prendeu esse canguru e não pôs uma cangurua ao lado dele. Então,
como animal, ele tem necessidades biológicas. Você já viu quando você chega numa casa e tem geralmente um cachorrinho sem vergonha, você fica todo sem graça? Você fica assim, sai pra lá, cachorro. Não é verdade? Por quê? Porque é natural, é um instinto. Ele precisa disso, não é verdade? E a gente fica às vezes meio sem graça. Então, é por causa disso que é importante nós estudarmos essa matéria. Na igreja de Corinto, havia divisões e desordens. Era uma igreja muito problemática. Havia grupinhos aqui, grupinhos ali, era uma igreja totalmente dividida. Paulo, ele ouviu sobre isso. Mas havia desordens na igreja também. E uma das desordens era acerca da sexualidade, era acerca do casamento. E Paulo recebeu uma carta dessa igreja, não de toda a igreja, né, mas de um grupo da igreja que estava preocupado com aquilo que estava vendo. E nesta carta eles fazem pergunta para Paulo. Sabe por quê? Porque lá havia pelo menos 3 tendências naquela igreja de Corinto. Eles eram muito influenciados pela filosofia platônica, pela filosofia grega. Então havia lá na igreja uma ala da igreja que adotava uma espiritualidade filosófica, que dizia o seguinte: olha, o espírito é bom e a matéria é ruim. E pastores despreparados começaram a ouvir essas filosofias e levaram isso para a igreja. E disseram para o Ademar assim: olha, Ademar, você precisa desenvolver a sua espiritualidade, porque Deus é espírito, matéria não é uma coisa boa. Sexo é matéria, então você tem que rejeitar esse trem. E o Ademar, com muito boa intenção de desenvolver a espiritualidade dele, chegou em casa e falou para a Fátima assim: ó, nananina, daqui para frente é só Jesus Cristo e nada mais. Isso começou a criar problema, porque algumas irmãs também chegaram em casa e quando o marido cutucou nela à noite, ela falou: não, agora eu sou de Jesus, é só o Espírito. Isso começou a dar problema nos casamentos, por isso que eles escreveram para Paulo. Houve abstinência sexual lá na igreja. Houve uma ala da igreja também que teve uma adoção de uma espiritualidade liberal, porque eles pensaram o seguinte: isso era filosofia corrente na época, e eles acabaram adotando essas filosofias também. A cidade de Corinto, no natural, era tremendamente imoral. Havia um templo onde as pessoas iam lá cultuar os deuses e ter relação sexual com as sacerdotisas. Isso era normal, socialmente aceitável. Então, o Fernando chegava em casa, ele cutucava a Cris não estava disposta naquele dia. Sabe o que ele falava? Eu vou lá no templo oferecer um sacrifício para o meu Deus. Porque ele ia ter relação sexual com a sacerdotisa. Por quê? Essa mentalidade dizia que sexo é como comida, é uma necessidade apenas biológica, e você precisa satisfazer isso. E em terceiro lugar, havia uma espiritualidade também ascética. O ascetismo é uma filosofia que diz que você tem que reprimir a vontade do corpo, que toda vontade é ruim. Por isso que, quando você olha um pouquinho lá para os indianos, eles têm essa ideia muitas vezes de que o corpo precisa ser maltratado, para você reprimir os hindus. Por isso que eles deixam as unhas crescerem, cabelo, eles não tomam banho, fica aquela coisa tudo esquisita, porque eles querem destruir o corpo, porque todo prazer do corpo é pecaminoso. Então essas tendências geralmente estavam dentro da igreja, e essa terceira tendência pregava o celibato, que o estado de celibato, você não se casar e não ter relação sexual, é superior. E, infelizmente, durante a história da igreja, uma ala da igreja acabou adotando muito isso, tá? Ok, então por causa dessas tendências, como eu falei para vocês, eu quero que quem trouxe Bíblia, quem não trouxe não tem problema não, mas se você trouxe a Bíblia, mantenha aberto aí, 1 Coríntios capítulo 7, e eu vou desafiar você, ao chegar em casa hoje, reler os dois, marido e esposa. Vocês vão reler esses 5 versículos do capítulo 7 de 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, do 1 ao 5. Como que começa aí? Alguém lê? Bem alto, Rogerinho. Ok.
Então veja, é isso que ele vai passar a responder. Olha, eles escreveram fazendo questionamentos, perguntando ao apóstolo. Lembra que o apóstolo Paulo é um agente que está autorizado por Deus para dar essas respostas. E ele é um judeu, é um estudioso das Escrituras e conhecedor da natureza humana. Então, ele vai responder a esses problemas que a igreja estava enfrentando, acerca da vida sexual, acerca do casamento, do celibato. Tá ok? Então, vamos lá. Agora, eu quero te chamar a atenção por uma coisa que eu creio que é muito importante. Tudo tem que estar feito dentro do seu contexto. Então, em primeiro lugar, olha aqui. Deus não é contra o sexo. Deus não é contra a vida sexual do homem e da mulher. Ele é o criador do sexo. Ele fez isso para o nosso prazer, para a nossa alegria. Então ele não é um desmancha prazer que está lá no céu, pronto a mandar um raio em cima da gente. Tem muita gente que pensa assim. Tá? A sexualidade, ela é uma dádiva de Deus. Deus é tremendo, Ele colocou esse chip em nós, para a nossa alegria, para a nossa bênção, tá? Sexo é uma grande bênção. Quando se pratica, sexo é uma grande bênção. Quando se pratica, quem é a pessoa certa? É o seu cônjuge. No contexto certo. Qual é o contexto certo? Casamento. Então preste bem atenção. Deus, Ele é o inventor, Ele tem direitos autorais sobre o casamento. Foi Ele que inventou isso. Essa semana eu tive uma experiência bem interessante. Samuel tem gravado as minhas mensagens. Não é que a gente quer se tornar famoso, é ajudar os próprios irmãos da igreja, às vezes que não vêm, os professores da escola dominical, a repassar a mensagem. Não sei quantos de vocês viram o meu sermão, que eu falei sobre nossa comunidade, e apresentei um filmezinho de uns passarinhos. Vocês viram isso? E jogando na internet. 3 neguinhos já mandou um processo para cima do Titão. Porque eu estou fazendo coisa que não tenho direito de fazer. Eu já chamei o Samuel e falei, tira esse trem daí. Por quê? Porque eu postei no meu vídeo um programa, um filmezinho que tem direitos autorais. Eu não posso usar. A menos que eu ligasse para o cara e dizer, olha, é uma pregação de crente aqui, coisa assim, não estou ganhando dinheiro não. Se ele falasse, não, o senhor pode... Entender a ideia? Então eu não posso usar sexo da maneira que eu quero. Tem direitos autorais. Foi Deus quem inventou. É da forma dele, não é da minha forma. Então, mais uma vez, sexo é uma grande bênção. Não é uma bênção, não, é uma grande bênção. Quando se pratica, quem é a pessoa certa? E no lugar certo? Casamento. Ok? Então, o propósito do sexo é o quê? Mas não é só procriação, não. Eu li um livro que um casal, e segundo eles essa é a filosofia dos Hare Krishna, estão casados há 30 anos. Segundo eles, não sei se vocês estão falando a verdade, mas segundo eles, em 30 anos, sabe quantas relações sexuais eles tiveram? 2. Eles têm 2 filhos. Porque essa é a filosofia. Sexo é para quê? Procriação. Meus queridos, sexo é para procriação? Sim, Deus falou isso, não falou? Crescei-vos e multiplicai-vos. Mas ele também falou assim, neguinho, vocês vão gostar desse trem que eu vou inventar para vocês. Prazer. O sexo tem que dar prazer para nós. Tem que ser uma alegria, não pode ser um peso. Por isso, tudo isso que eu estou falando para vocês, se não for realizado desta maneira, aí sim, Deus diz, isso é pecado. O que é pecado? É errar o alvo. Deus tem um alvo para a gente usar o sexo. Se a gente está usando de maneira contrária a isso, então é pecado. É fora da vontade do nosso papai do céu. Olha que interessante, essa mulher é uma jornalista americana. Olha o que ela escreveu. Mulheres, não fui eu que escrevi isso. Foi uma mulher que escreveu. Tá? Então presta atenção. Para ser feliz com um homem, é preciso compreendê-lo. E amá-lo um pouco. Não sei se os homens concordam com isso. Mas olha, homem quer ser compreendido, quer ser respeitado. É o contrário? Agora presta atenção. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme, Meninos e Lobos.
Entre Meninos e Lobos. Tem uma cena muito interessante, bem no finalzinho do filme, em que eles são 3 amigos. Quem assistiu esse filme? Entre Meninos e Lobos. É um filme bem legal, se você puder assistir, assista. 3 meninos eram amigos, estavam jogando beisebol na rua, aí passa um pedófilo e captura um deles, que é o intérprete daquele ator Tim Robbins, e abusou sexualmente dele. Então a vida dos 3 nunca mais foi a mesma. Aí já acontece que eles estão grandes, casados, um agora se tornou policial, o outro se tornou um meio mafioso lá, e o Tim Robbins tem um casamento. E o filme é muito triste, desenvolve uma trama muito triste. E a filha desse meio mafioso lá, um dia é encontrada morta no parque. E ele começa a desconfiar desse amigo dele que tinha sido molestado, porque ele não era muito certinho da cabeça, não. E acontece que ele vai pressionando esse menino até matá-lo no final. Quando ele acaba de matar o seu amigo, aí ele vem para a rua, naquela rua onde o menino tinha sido levado, e o amigo dele, que estava investigando o caso da polícia, descobre o verdadeiro assassino. E fala para ele. Nossa, ele ficou muito deprimido. Foi para casa triste, arrasado. Chegou em casa, sentou na cama assim, mas mal. A esposa chegou para ele. Deu aquele abraço, aquele sorriso. E ele tentou se justificar. E ela falou uma coisa assim, dentre as coisas que ela falou, o que me chamou a atenção foi o seguinte: eu falei para as minhas filhas que o pai dela é o rei. E que ele iria tomar a melhor decisão para preservar o reino dele. O que era o reino dele? A família. E aí então, ela se deita com ele, isso não tem lance errado não. Ela deita com ele como esposa e faz um sexo legal. Não apresenta essa cena não, a gente deduz isso. Mas eu achei legal isso. Homem é preciso compreendê-lo, respeitá-lo. E ela continua. Para ser feliz com a mulher, é preciso amá-la muito e não tentar compreendê-la de jeito nenhum. Não tenta compreender a mulher. Não fui eu que falei isso. Tá? O que essa mulher está dizendo? É aquilo que a gente sabe, gente. Homem e mulher são diferentes. E a gente precisa ter essa perspectiva, principalmente na área sexual. A mulher precisa compreender as necessidades do seu homem, que é um pouco diferente das necessidades dela. E vice-versa. O marido precisa compreender as necessidades da sua esposa para a gente poder construir um casamento saudável. Ok. Dei essa introdução para chegar no texto que nós vamos estudar hoje. Então, Paulo está dizendo, olha, acerca daquilo que vocês me escreveram, a minha tese, o que Paulo está dizendo nesses 5 versículos, para mim é essa ideia aqui, ó, vamos ler comigo? Uma vida sexual gratificante. Você fala isso aí com bastante peso, principalmente os homens, viu? Pará, vamos lá. Uma vida sexual gratificante e satisfatória é o plano de Deus. Vamos repetir de novo? As mulheres, eu quero ouvir as mulheres, vamos lá. Mulheres, uma vida sexual gratificante, satisfatória é o plano de Deus. Nós precisamos acreditar nisso. Essa é a grande verdade. E isso está elencado aqui nesses versículos que a gente vai estudar hoje à noite. Então, a primeira orientação que Paulo vai dar para nós, para a gente entender isso, que uma vida sexual gratificante e satisfatória é o plano de Deus para a vida dos seus filhos. Então, qual que é a primeira orientação dele? Ele vai dizer, olha, a satisfação sexual mútua, homens, presta atenção nisso que eu estou ensinando. A gente não pode entrar em campo e marcar gol e dormir, não. Deus planejou a vida sexual, o prazer sexual para os dois. Então, a minha proposta é que a satisfação sexual mútua no casamento é a provisão bondosa de Deus contra o quê? A imoralidade. Lembra que lá em Corinto tinha essa imoralidade? Então, olha comigo o versículo seguinte, ele diz assim, olha, o versículo 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não
Essa palavra tocar, não é simplesmente você chegar e dizer, o Titão falou que não pode tocar em mulher, não. É um eufemismo para relação sexual. Então Paulo está dizendo, olha, seria bom se o homem conseguisse viver sem ter relação sexual com uma mulher. É isso que ele está dizendo. Vamos ler de novo? Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom o homem não tocar em mulher. O que é tocar? É um eufemismo para relação sexual. Isabel Cristina e Rivalino, guardei espaço bem pertinho de mim aqui, de vocês dois, ó. Vocês não precisam ficar tímidos. Ou pode sentar perto do seu Ademar também, não tem problema não. Aqui, ó, tem 2 lugarzinhos ali perto do Ademar. O pessoal que falou, eles não foram maldosos, eles falaram assim, vamos deixar os 2 lugares aqui na frente para a gente matar de vergonha o Rivalino, mas a Isabel Cristina. Entenderam, gente? Então, por quê? Porque lá na igreja, lembra disso, lá na igreja havia aquele grupo que dizia, nananina, eu quero agora só vida espiritual com Jesus. Então Paulo está dizendo, não, vocês não estão entendendo, sexo é uma bênção de Deus. Então olha, e ele vai dizer assim, olha, versículo 2, mas, por causa da imoralidade. Esse é o grande problema da humanidade. E a palavra que o apóstolo Paulo usa, traduzido por imoralidade, é a palavra, quem consegue ler aqui? Porneia. Que vem qual palavra? Porneia. Pornografia. Então preste bem atenção. Pornografia, imoralidade, é algo que destrói o casamento, é algo que destrói a nossa vida, porque é uma fantasia, é uma mentira. E Paulo está dizendo isso. O casamento, ele foi dado por Deus, e a vida sexual do casal, gratificante, satisfatória, é a bênção de Deus contra a imoralidade. E nós, como cristãos, precisamos entender isso. Aceitar que a vida sexual gratificante, prazerosa, é a provisão de Deus contra a imoralidade. Então, Paulo diz assim, olha comigo, cada um deve ter a sua, e cada mulher, olha bem o que ele está ensinando para nós, ele está falando de casamento como algo exclusivo. O Rivalino tem a pequenina dele ali, ela é exclusiva dele, não compartilha com ninguém. Aí até eu tenho o Titãozinho dela, é dela, não compartilha com ninguém não, é exclusividade. O escritor de Provérbios, ele usa uma figura muito legal, porque os reis naquela época tinham seu jardim, tinham um poço especial, exclusivo, para ele beber água. Quando ele estava pensando nas guerras, nos problemas, ele entrava no seu jardim, comia um fruto, e degustava, bebia um copo da sua água. E o escritor diz assim, olha, para o Rivalino, Rivalino, bebe a água da sua própria cisterna. O que ele está falando? Ele está falando de vida sexual do casal, que o Rivalino precisa satisfazer a vontade sexual dele com o seu poço, que é a sua esposa. É isso, exclusividade. E está falando que a vida sexual é heterossexual. No plano de Deus não existe essa ideia de homossexualidade. Canguru com porco não está na ideia de Deus. Cada um tem a sua e cada uma tem o seu. É isso que é o plano de Deus. Então, qual que é a primeira orientação? A vida sexual prazerosa, gratificante é o quê? Provisão bondosa de Deus. Então, esposas, pensem nisso, para você não expor o seu marido à imoralidade. Maridos, pensem nisso para você não colocar suas esposas à imoralidade. Segunda orientação do apóstolo Paulo para o casal. A satisfação sexual mútua é uma responsabilidade dos para manter saudável o casamento. Vocês entenderam isso? Como é que eu sei disso? Olha comigo o versículo 3. O marido e vai em frente. E semelhante à mulher ao marido. Tá. Vocês entenderam isso? Lê de novo, meu irmão. Que o marido satisfaça sua mulher. É responsabilidade do casamento. O marido satisfaça a sua.
Mas é a contrapartida. Semelhante à esposa. A nossa tradução fala assim, olha, o marido deve cumprir. Qual versão de vocês que diz conceda? Como é que diz aí? Concessão. Onde você já ouviu falar dessa palavra? Quem gosta de viajar na Anhanguera? O que está escrito nos trechos da Anhanguera? Rodovia sob concessão. O cara não é o dono da rodovia. Ela foi concedida para ele usar, para ele trabalhar. Então o que Paulo está ensinando, uma orientação muito preciosa, é que o marido, ele deve cumprir os seus deveres, ele deve conceder para sua esposa aquilo que é direito dela, os deveres conjugais. Ele está falando de sexo, de vida sexual. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa, mulher, e da mesma forma a mulher deve cumprir para com o seu marido. Então preste atenção. Sexo é? Vocês estão meio com medo, né? Sexo é? Dever. É responsabilidade. É a mesma coisa do você ir para o trabalho. Todo dia você acorda assim, né, Laurinha? E aí, eu vou trabalhar hoje! É assim que você acorda? Não. Tem dia que você vai empurrado. Mas você vai porque é preciso, véio. É a sua responsabilidade. Agora, você pode fazer do seu trabalho uma alegria ou um peso. Isso é importante a gente entender isso, tá? Então, se alguém não entendeu, eu vou repetir. Maridos, repitam comigo. Maridos têm deveres, obrigações conjugais com suas esposas. Repetem comigo. Isso é importante a gente entender. Isso é para o nosso bem. Deus fez isso para a gente se sentir uma pessoa gratificada, satisfeita, para a gente não precisar como canguru. Os dois aqui estão voando no canguru, mas vão entender agora mesmo. Tá? O canguru estava desesperado, ele estava subindo as paredes, véio, porque tiraram ele do habitat, não deram uma cangurua para ele. Viu o porquinho, foi lá e matou a pau. Então veja, eu achei formidável isso aqui. Tem coisas que eu leio que eu acho legal demais. Sexo tem o propósito de transformar em um. Eu não sei expressar como que fala isso, porque é holandês, né? Mas eu li um livro que eu achei muito legal. Há uma gíria em holandês, quando o casal vai chamar a esposa, quando um vai chamar o outro para transar, para fazer sexo, eles usam essa expressão, que eu não sei pronunciar em holandês, mas que traduzido significa costurar. Aí a gente tem que ir atrás do que significa costurar, não é? Olha que interessante. O que é costurar? Você pega duas peças de roupa, coloca essas peças lado a lado. Gente, sexo é contato físico. Não é só marcar o gol, não é? Você coloca duas peças lado a lado, duas peças de modo que as peças se toquem, e entre as duas peças passa um fio com uma agulha que irá mantê-las firmes e unidas, muito tempo depois que a costura terminou e o costureiro se foi. Olha que legal. Sexo é isso. Fazendo essa comparação aqui, o que é sexo? Costurar é colocar duas peças juntas e passar um fio de maneira que uma fica colada na outra. O que eles estão querendo dizer com isso? Eles estão querendo dizer o seguinte, olha, o que mantém as peças juntas é o fio que foi passado pela agulha. É isso que vai manter, mesmo depois que o costureiro já foi embora, as duas peças vão se manter unidas, fortes. Da mesma maneira, é a vida sexual prazerosa do casal que vai manter vocês dois firmes diante das provações da vida. É quando o Ricardão vier falar no seu ouvido, você nem dá ouvido para o Ricardão, porque você está satisfeito com o seu Ricardinho lá em casa. Entenderam a ideia? E nós, como crentes, precisamos valorizar isso. O que vai nos manter firmes é uma vida sexual satisfatória. Nada vai abalar o casal. Então essa é a segunda orientação que o apóstolo dá. Agora deixa eu fazer uma observação aqui, que eu já ouvi isso, e talvez por causa de tabus
Isso machuca o coração de muito crente. A vida sexual de um casal não é uma coisa feia. Você não precisa fazer, costurar com a luz apagada. Não é? Tem gente que tem vergonha talvez do próprio corpo, apaga a luz. Não precisa não. Tem cristão que acredita que quando o casal entra no quarto para ter relação sexual, o Espírito Santo fala, dá licença. E Deus grita para os anjos assim, todo mundo com os olhos fechados. Isso não é verdade. Deus tem o maior prazer quando Ele olha para a sua cama. A Bíblia fala isso, que o maior prazer de Deus é ver uma cama pura, um casal que está transando um com o outro, costurando um com o outro, em amor, em respeito, em que o casal, o leito é puro, não tem imoralidade, não tem pornografia. Entenderam essa ideia? Então não precisa apagar a luz, não precisa ter medo, mas meu corpo não é bonito, que não é. Pergunta para o seu marido se o seu corpo não é bonito. Como um professor meu dizia, quando você fica nua perto do seu marido, sabe o que ele sente lá dentro? Ele não faz, mas sabe o que ele sente, Ivarino? Yuhu! Yuhu! Ele grita. Pode ficar tranquila. Porque você é a pessoa que ele ama, que ele gosta. É alguém que ele sente prazer. E você tem que olhar para o seu marido também e falar assim, esse é o meu homão. Tem outro igual ele não. Porque é verdade, a barriga pode estar grande, pode estar careca. Mas ele tem que ser, é verdade. Não é? Terceira orientação do apóstolo Paulo para nós. A satisfação sexual mútua acontece com a entrega voluntária, não obrigação. Entrega voluntária e amorosa do seu corpo. Olha o que diz o versículo 4. 7:4. A mulher, olha aqui comigo, se você não tem Bíblia aqui, olha aqui. Mulheres, leiam essa primeira parte para mim. 1, 2 e... Não escutei, de novo. Mas, agora os homens, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. É isso que Paulo está ensinando. Sabe, o seu corpo, esposa, preste atenção, o seu corpo é o quê? É instrumento de Deus para satisfazer, para dar prazer ao seu. Você tem que entender isso. Lá na igreja de Corinto, os maridos chegavam em casa, cutucavam na mulher, e ela dizia assim, não, vai orar que Deus te abençoa. Não abençoa não, abençoa não. Vai orar que Deus tira essa vontade. Tira não. Por quê? Porque Ele, como Criador, o plano dele foi usar você como um instrumento para dar gratificação e satisfação para Ele, mas vice-versa também. E nós precisamos entender isso, tá? Preste bem atenção no que eu vou dizer, que eu creio que isso é muito sério. E se você não está usando o seu corpo, seja você marido, seja você esposa, para satisfazer o seu cônjuge, então você está em pecado como um adulto. Entenderam isso? Eu sei que as mulheres lá no fundo estão falando assim, ei, Titão, safado, eu vou te bater lá de fora, porque você está puxando sardinha para os homens. Tô não. Não estou. É o ensino da Bíblia. Deus quer que nós entendamos isso. Que a gente possa entender essa maravilha. Então, quando eu falo de entrega total, viu, Wilson? Eu estou falando de ter intimidade com Inês. Mas gol! E vai embora para cá dormir, não. Quantos minutos tem uma partida de futebol? 90 minutos. E bom quando você tem que ir para prorrogação. E bom quando termina empate, que você ainda tem que bater pênalti. Entenderam a ideia? É isso que eu estou dizendo. Olha, entrega total é você explorar o corpo um do outro, é fazer carinho. Para isso é importante a comunicação, o que você gosta, o que ela não gosta. Né? Cutuca aqui que eu gosto, ó. Coisa doida, mas é ele que tem a doideira dele aí. Não é? Mas cada um de nós tem áreas no nosso corpo que a gente gosta. Mulher gosta de que a gente pega no pé dela, fica mexendo lá nos carcanhar.
cada um. Isso faz parte das preliminares, antes de você marcar o gol. Então, não seja afoito, dê prazer para você sentir prazer. Homens, meu professor dizia o seguinte, meu professor de vida sexual, mulher é igual fogão a lenha. Vocês lembram da vovó, lá, o fogão a lenha? Muita gente que nem conhece isso, né, fogão a lenha. Minha mãe cozinhou muito tempo fogão a lenha aqui na rua Varginha. Aqui. A gente dá um trabalho fazer fogo naquele trem. E quando a lenha está molhada? Dá um fumação dentro de casa. Mas quando aquele trem pega fogo, fogareiro, né? Homem é igual fogão a gás. Ele está nervoso, chegou do futebol, tomou mancada, o time dele perdeu. Essa mulher assanhou para ele, já pega fogo na hora. Entenderam a diferença? Então, eu brincando com você, homem, principalmente, você que é mais fogão a gás, né? Não faça sexo de coelho, não. Tchuc, 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 pum, deita para o lado. E a esposa, às vezes, nem esquentou ainda. Você nem ajuntou as lenhas para botar a fogo e já está dormindo. Então, nós temos responsabilidade. Olha aqui. Deus, homens, mulheres, fecha os ouvidos aí que eu quero falar só para os homens agora. Deus colocou um botãozinho lá no meio da mulher lá, que nem sou. Sabe, ajuda ela a entender. Ela pode falar para você que ajuda ela a atingir o orgasmo. Muitas vezes nós homens somos muito egoístas. A gente quer o nosso prazer. Só que nós somos meio coelho, é rapidinho demais. Então por isso é importante, na vida sexual do casal, a gente ser tranquilo, fazer as preliminares. Não, mas amanhã cedo tem que acordar às 6 horas, tem que ser rápido. Não, esquece disso, neguinho. Né? The Flash, né? Ele chamou a mulher dele para namorar, aí vamos pra onde? Aí ela falou o quê? Vamos pra outra. Então, muitas vezes é assim, não pode ser, não é? A gente tem que ser sábio, a gente tem que ser paciente. Então não faça sexo como coelho, 3 a 5 segundos. Quarta e última orientação que Paulo dá para nós. As pizzas estão quase chegando, pode ficar tranquilo. Versículo 5. Vamos ler juntos? Juntos, 1, 2 e? Não se recusem. Vamos de novo, 1, 2 e? Não se recusem um ao outro, exceto por um mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem. O que Paulo está ensinando nesse versículo é o seguinte: a prática sexual deve ser o quê? A regra, não a exceção. Lembra da igreja de Corinto? As mulheres, os homens que estavam influenciados por aquela filosofia, eles queriam só desenvolver o lado espiritual. Mas e a vida sexual? Não, isso aí é pecado. Não, Paulo está dizendo, olha, a vida sexual é um prazer que Deus planejou para vocês. Então, é a regra, não é a exceção. A abstinência sexual do casal é a exceção, não é a regra. E Paulo diz assim, olha, preste bem atenção, a exceção ela tem regras definidas. Número 1. Bem, o negócio é o seguinte, cheguei lá na igreja, o pastor pregou uma mensagem tão espiritual, então eu decidi que daqui 30, 40 dias, não me procura, porque eu vou jejuar, vou orar. Não, você não tem esse direito não. A Bíblia está dizendo que tem que ser mútuo consentimento. Porque se você faz isso, você vai estar expondo o seu marido, a sua esposa, nas mãos de quem? Ele conhece as suas necessidades. E ele vai destruir você. Paulo dá uma outra regra. Por tempo determinado. Ou seja, vocês vão entrar num acordo, vocês, os dois. Não sei, tem algum problema de enfermidade na família, algum problema financeiro, algo que está tirando a paz de vocês. E vocês dois, mútuo consentimento, vão conversar na presença de Deus, dizendo assim, olha, bem, o que você acha da gente dar um stop aqui nessa coisa tão gostosa, para a gente dedicar a um tempo, nós dois, orando, a gente vai abrir mão, isso é jejum sexual, a gente vai abrir mão de uma vida sexual que é tão gostosa para nós dois,
Mas por um tempinho bem curto, tem uma semana, tá bom demais. Para a gente orar. Para a gente buscar a Deus. Por esse problema financeiro, por esse problema de saúde. Entenderam a ideia? Por mútuo consentimento, tempo determinado, para se dedicar ao quê? Oração. Em quarto lugar, ele diz, depois vocês unam de novo. Não demora não, por causa do diabo. Paulo está dizendo, olha, não se recusem um ao outro por não terem domínio próprio. E eu não preciso falar para vocês quantas desgraças têm acontecido, né? Então, para terminar, conclusão do nosso estudo. Deus falou assim, olha, então o Senhor Deus declarou, é plano dele, não é bom o homem estar sozinho. Vou fazer para ele um biscoitinho, para ele satisfazer as necessidades dele e para ela também ser satisfeitas em suas necessidades. Quais são as orientações? Sexo ou a vida sexual gratificante, prazerosa, é o quê? Provisão de Deus para a sua vida, bobo. Pensa nisso. Não pode ser um peso. Segundo lugar, é uma responsabilidade, é um dever dos dois. Leia o livro de Cantares. Esposa, ela preparava a cama com perfume, botava lá o seu baby doll para esperar o maridão. Minha filha, faz isso para você ver o que acontece durante a semana. Ele te trata aqui, ó, que nem um... Está na Bíblia. Sexo não é só para procriação, é prazer. Isso tem que trazer alegria. Nesse mundo tão desgraçado que a gente vive, tão cheio de problemas. Nossa casa tem que ser o nosso oásis. O lugar onde a gente descedenta e satisfaz as nossas necessidades. Os cônjuges podem desfrutar o prazer pela entrega. O seu corpo pertence ao seu marido. Então, é um instrumento abençoado de Deus para satisfazer um ao outro. Por último, ele falou que é regra, não é exceção. O que pode tornar o seu relacionamento sexual tão especial? Eu li duas histórias que eu achei fantásticas, eu acho que cabe aqui na minha pergunta. A primeira delas fala o seguinte, Michael Jackson, ele foi convidado para cantar numa daquelas Alemanhas lá, não sei se era oriental ou ocidental, e quando ele chegou no aeroporto e desceu do avião, mais de 30 mil pessoas, fãs, deixaram de trabalhar, deixaram de ir na escola, para receber o Michael Jackson e gritando, eufóricas, chorando, e quando ele desceu então, que andou daquele jeito lá, quase morreram, 30 mil pessoas. Ele foi embora para o hotel, antes do show, foi para a cama dele sozinho, frustrado. Mas ele se sentiu a pessoa lá no aeroporto mais especial do mundo. Mas ele foi para a casa dele, para o hotel, 5 estrelas, sozinho, foi para a cama dormir frustrado. Naquele mesmo voo, o seu Jones estava lá também. Quando ele desceu do avião, não tinha ninguém, quer dizer, não tinha 30 mil pessoas esperando por ele. Mas lá dentro do aeroporto, tinha a senhora Jones, tentando ver o maridão. Quando ela viu ele descendo a rampa, que dá acesso lá no portão, ela sorriu, aquele sorriso, e ele ficou tão entusiasmado com o sorriso, com a empolgação. O seu Jones abraçou a esposa, ele ficou tão satisfeito, ele se sentiu o homem mais importante do mundo. Ele foi para a casa dele, e na cama dele, ele desfrutou uma noitada com a esposa. Segunda história que eu li, que eu achei interessante, o menino estava brincando na praia, de repente quando ele olhou, ele viu um monstro de um homem, era o Muhammad Ali, andando, caminhando ali, fazendo gestos, treinando. O menino correu atrás dele, foi na sua bolsinha, pegou um caderninho, pediu um autógrafo, correu para a casa dele. Falou, mãe, eu encontrei com o Muhammad Ali, e ele me deu uma assinatura, vamos convidar ele para o nosso jantar? Era uma criança. E a mãe falou assim, não, eu não quero o senhor Ali aqui na minha mesa hoje. Sabe por quê? Porque hoje o seu irmão, ele ganhou folga do colégio que ele estuda, de internato, e ele vai estar aqui conosco. Para mim, o seu irmão é muito mais importante do que o Muhammad Ali. O que faz o seu Jones e o irmão ser pessoas simples, ser tão importantes? Não é? Essa é a minha pergunta. O que faz com que você, Ademar Careca, o Evertão,
Valdegias, o Titão, você, Tiago, o que faz com que nós, homens e mulheres, maridos e esposas, pessoas tão simples, que ninguém vai nos receber num aeroporto, ninguém vai correr atrás de nós para pedir um autógrafo, mas o que faz com que nós, pessoas tão comuns, nos transformemos em pessoas especiais? É o amor. É quando eu amo a Ticola e a Ticola me ama. É quando você ama seu marido te ama de uma maneira tão especial. É que faz com que você se sinta muito melhor do que o Michael Jackson. Muito melhor do que o Sr. Ali. Mas sabe qual que é o problema? Às vezes a gente valoriza o Michael Jackson, valoriza o Muhammad Ali, mas não valoriza o careca que a gente tem lá em casa. Eu quero que você se lembre disso. Você pode esquecer de tudo que eu falei, mas eu quero que você se lembre disso aqui. Vamos lá comigo. Uma vida sexual e satisfatória é o plano de Deus para... Então você vai trocar a palavra, você vai colocar a minha aqui, tá? Vamos de novo. Uma vida sexual gratificante e satisfatória é o plano de Deus para... no meu casamento, com o meu cônjuge. Se nós aprendermos a obedecer essas orientações tão simples, embora hoje foi falado de maneira tão rápida, mas eu creio que se a gente aprender a amar um ao outro, a respeitar um ao outro, a gente não vai precisar ser o canguru, não. Então a gente não vai precisar fazer coisa errada. Tá certo? Entendeu, Rivalem, por que eu falei do canguru? Então olha lá, para terminar, eu quero falar sobre um escritor cristão chamado C.S. Lewis, num livro que ele escreveu, 3 pensamentos sobre sexo e realização. Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, casamentos saudáveis e duradouros e com muito sexo tornam-se o melhor remédio contra a imoralidade. Acredite nisso. Segundo, a grande busca do ser humano não é pelo sexo em si, mas pela intimidade. É gastar tempo, trocando carícias, conversando, respeitando um ao outro, amor, respeito, valor, confiança. Terceiro, a realização substitui, mas o sexo não substitui a realização. Então, se nós tivermos um casamento que traz satisfação para nós, sexo vai ser sobremesa, vai ser consequência natural. E Papai do Céu vai estar lá no céu torcendo. Anjos, abra os olhos. Se fechar os olhos não, porque é bênção, não é maldição. Amém? Falei muito rápido, porque eu acho que as pizzas estavam chegando aí. Quantas horas? Gastei 1 hora?